Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías 8, verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Louvado seja Deus. Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, o caminho difícil. Hoje, quinta-feira, a escuridão dos ingratos mortos-vivos. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal. Toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de orar por nós. Bem querido, bem querida, o tema é meio complexo, né? A escuridão dos ingratos mortos-vivos. Mas fala também de um assunto muito importante. Vivemos, na atualidade, em um meio em que percebemos que a religião, por mais que diga que iria caducar, iria cair de um processo de descrédito, a religião cresce cada vez mais e mais. E as pessoas precisam estar alerta para que tipo de religião está seguindo. A Bíblia nos orienta qual a religião que está em conformidade com os seus conselhos. Por isso é importante termos a Bíblia como um sinal de alerta. Termos a Bíblia como a orientação, como a advertência correta para que possamos então entrar em bons caminhos. Isaías capítulo 8, de 16 a 22, abre então chave para uma discussão de um tema que pertenceu àquela época, mas também é bem atual. O rei Acaz introduziu a idolatria, o paganismo e uma série de práticas religiosas que eram contrárias à lei divina. De tal forma que o rei Acaz não somente instituiu altares para sacrificar a outros deuses, e esses sacrifícios envolviam até sacrifícios humanos. O rei Acaz mandou fazer imagens de escultura, fechou o templo de Deus, mutilou os utensílios, mas o rei Acaz também permitiu que adivinhadores, prognosticadores, médiuns, espíritas, chamassem por espíritos dos mortos para adivinhar no meio do povo. De tal forma que o povo de Deus ficou totalmente corrompido e precisava então de advertências, várias advertências em vários aspectos da feitiçaria moderna. Ela tem paralelos então marcantes com os rituais da antiguidade, principalmente do Oriente Próximo. De fato, muitas práticas até existentes hoje, na nova era, elas são simplesmente recicladas daquelas práticas que eram então comum na época do profeta Isaías. Bem querido, bem querida, por isso Deus dá várias advertências sobre o que estava acontecendo com Judá em especial. Na realidade, a cidade estava sendo então sepultada de uma série de práticas perversas e que estão em desacordos com a palavra de Deus. Bem querido, e uma dessas práticas era a consulta dos mortos. De tal forma que as pessoas deixavam de consultar a Deus, de receber a mensagem pelos seus profetas para consultar os espíritos dos mortos. Bem querido, bem querida, Deus, ele proíbe a consulta de espíritos dos mortos. Isso é um pecado gravíssimo. Está lá em Levítico 20, verso 27, Deuteronômio 18, de 9 a 14. E por causa dessas práticas, algumas pessoas foram totalmente pervertidas e muitas delas perderam a salvação. Exemplo disso temos o rei Saul, que lá em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14, nos diz que, entre outras coisas, Deus havia rejeitado Saul e permitiu que ele fosse fracassado na guerra. E Saul morreu porque ele tinha não somente se afastado do Senhor, mas ele tinha também consultado uma médium, coisa que o Senhor abominava. Então, por isso, então Deus transferiu o reino de Saul e passou para outro, que esse outro era Davi. Bem querido, bem querida, esses são tipos de abominações que estavam acontecendo ali em Judá, justamente por causa da sua autoridade maior, que era então o rei Acaz, que havia aberto a nação para o paganismo e transformado então aquela nação em um objeto de abominação do Senhor. Bem querido, bem querida, a história de Acaz passou, mas a nossa continua.
Está você envolvido em práticas espirituais das quais Deus abomina? Estamos consultando os mortos no lugar do Senhor? Estamos praticando coisas que são de fato censuradas pela Bíblia como pecado gravíssimo? Bem querido, bem querida, se você está fazendo isso, então essa é a oportunidade que você tem de pedir perdão a Deus e renovar o seu voto com Ele. E se é esse seu desejo de renovar o voto com o Senhor e de entregar-se nas mãos do Senhor, então ore comigo. Bom Deus e eterno Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra, pois a Tua palavra diz: a favor dos vivos se consultará aos mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, nunca verão o amanhecer. Essa é a sua promessa para nós, Senhor. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus.